Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando mais aqui um EBDcast, né, seguindo o conteúdo, né, das lições bíblicas da CPAD, Jovens e Adultos, falando sobre os ataques à Igreja de Cristo. Vocês que estão aí nos acompanhando desde o início, né, vamos tratar de vários assuntos. Hoje iremos tratar da lição de número 9, falando sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, né? Um assunto bastante interessante aí. Vamos entender o que isso significa. Então eu quero, desde já, que você se inscreva aqui no canal, deixa aí também o seu joinha, pega esse link e compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis. Vocês fazendo isso nos ajudam aqui a avançar, a alcançar mais pessoas para a glória de Deus. E temos aqui no nosso canal outros conteúdos, né? Temos também a nossa série lá sobre as igrejas da Ásia Menor, em que nós temos tratado. Segunda-feira agora vai sair sobre a igreja de Sardes com o pastor Tiago Abner. Gravei com ele hoje, inclusive, e falando de um assunto bem interessante. Vocês não podem ficar de fora, vocês serão muito abençoados. Então façam isso. E se inscrevam também lá no canal Palavra Viva. Nós temos um conteúdo toda quarta-feira lá, conteúdo abençoador. O último assunto que foi lançado lá no canal, falando sobre batalha espiritual, com base em Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Então vá lá conferir também esse conteúdo abençoador. Então, sem perder tempo, vamos rodar a nossa vinheta. Nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Vamos lá, Jediel, né? Já daqui a pouco vai dar até a chave do portão. Ele só tem que fazer amizade com a princesa, que a princesa, quando ele entra, quer morder ele ainda. Só a Mariana. Só a Mariana que ele conseguiu fazer amizade. Ai. Vamos lá, Jediel, tema aí. Vamos começar pelo tema. O que você já pode falar do tema aí? Os desigrejados? Então, vamos lá. Você não é desigrejado não, né? Não sou da ICC. Você não tá no movimento desigrejado, não. Na ICC? Nem pode perguntar o que é ICC, Igreja de Cristo em Casa. É os crentes em casa. Hoje eu entrei em contato com a editora 3, que tem a ver com a revista Isto É. Porque há uns 10 anos atrás, ou mais, saiu uma reportagem na revista Isto É. Eu queria essa revista, até tentei entrar em contato com uma atendente direto com a revista Isto É para ela poder passar para mim. E eu peguei essa revista nas mãos, mas nunca imaginava que nós iríamos ter um assunto como esse. E na época, isso há mais, vamos colocar mais de 10 anos atrás, a revista Isto É lançou uma reportagem sobre o desigrejado. Na época, se eu não estiver enganado, já estava entre 16% a 18%. Isso os evangélicos. Exatamente, desigrejados na revista Isto É, há mais de 10 anos atrás, se não estiver enganado, entre 16% a 18% dos evangélicos. Agora Então, com a pandemia, então? Não, com a pandemia então deve ter chegado a 30%. Mas é assustador, porque você pega, vamos colocar 2012, vamos colocar 2010. 2010 para 2012 são 12 anos. Então se eu tenho de 16% a 18% em 2010, quantos milhões de evangélicos havia no Brasil? Aí eu tiro esses 16%. Hoje, quantos milhões de evangélicos nós temos? Então a porcentagem ela tende a aumentar. Eu acho que isso daí é uma estatística interessante de pensar, porque veja bem, se no Brasil, vamos jogar aí, tem 50 milhões de evangélicos, tem mais que isso, mas mais ou menos, não tem os dados exatos. Vou colocar redondo para 50 milhões de evangélicos. Se você pensar em todos aqueles que um dia frequentaram a igreja, se afastaram por algum motivo e estão no mundo, os desviados. O desviado fora da igreja, né? Não dentro. A gente tem a mesma quantidade de pessoas frequentando dentro, você tem fora. Na verdade, você tem duas igrejas. Você tem duas igrejas, uma dentro e outra fora. Se você sair com uma prancheta, você tem uma quantidade grande fora que dá pra preencher um tempo. E é um detalhe aqui, quando o IBGE ele vai fazer o censo lá, o católico, por exemplo, que existe o católico não praticante também, ele vai na missa no Natal, na Páscoa,
E acabou o dia de culto dele. Já cumpriu com a meta. Já cumpriu com o ano. Ele vai dizer o que lá no censo? Sou católico. Sim. Então, o número de católico que você tem também não é o mesmo número de católico que de fato frequenta. Sim, os praticantes. A mesma coisa acontece agora com os evangélicos. Embora os evangélicos são muito mais frequentes, né, comparado aos católicos, mas vamos lá, o cara lá, o censo bateu lá na sua porta e disse assim, eu sou evangélico. Mas ele não vai perguntar, ele não quer saber se você frequenta, se você vai... Ele não quer saber se você tá ligado a alguma denominação, ele vai pedir pra você dar uma carteirinha. Você vai declarar, minha religião é evangélica. Eu sou cristão. Cristão evangélico. Ok, tá anotado lá. Ele não quer saber se você crê, se é desviado, se você crê em Jesus e no Novo Testamento, se você não crê em Maria ou crê no... Ele quer saber disso, ele quer só saber. Não, eu sou cristão evangélico. Ok, anotou, acabou o dia dele, foi embora. Aí chega essas informações pra nós, a gente tem que avaliar, tem que colocar isso na balança, porque não é uma informação 100% verídica. Que aquele X número de pessoas estão frequentando a igreja. E os simpatizantes da fé? Então, e tem aqueles que não são sem religião, que nem sabem direito. Ele é meio católico, meio macumbeiro, meio espírita, meio tudo. Meio tudo, né? Ele é de todas as religiões, mas um pouco. Tem um panteão de Deus. Ele é um bombril, é mil inutilidades no sentido de religião. Então, assim, porque a gente tá falando de desigrejados, que é algo que vem agora, sendo mais falado com ênfase, eu acho que, sobretudo, por causa da questão do culto online, né? A igreja no YouTube, o crente, a igreja online, né? Hoje você tem cultos de várias denominações. Não, e tem como você ser membro de uma igreja mesmo, por exemplo, a igreja aqui em Pinda, o cara lá de Santa Catarina, lá do Nordeste, ele quer ser membro da Assembleia de Deus aqui. Ele manda o dízimo, faz a carteirinha de membro e pode ser membro da igreja. Tem igrejas que tem essa filosofia. Porque você cultua lá... Ele tá preocupado não você vir. Desde que caiu lá o dízimo na conta e você tá dando o ibope lá pra eles nos views, é ser membro daquela igreja. Você não precisa ser. Inclusive, eu falo isso porque tem uma igreja, não vou nem citar o nome dela aqui, que ela é uma igreja boa, mas ela tem essa abordagem. Você entra no site dessa igreja, aí você... Crente online, membro online. Você cria lá numa aba, eles vão te direcionar para um grupo no WhatsApp. Aí eles vão mandar um link pra você, você vai fazer um curso lá de membresia, vai fazer seu cadastro lá. Se você fizer tudo coisa, eles vão entender, se você fizer todo o curso lá de membresia, eles vão entender que você realmente quer se tornar membro da igreja. Vão emitir uma carteirinha pra você, vai mandar na tua casa, você vai mandar o dízimo, tudo ok, e vai ser contabilizado lá que você é membro daquela igreja. A igreja você pode morar em outro estado, até em outro país, você pode ser membro daquela igreja. Tem outro planeta. Tem no metaverso. A igreja do metaverso. Eu tendo um buraco negro. Crente do buraco negro. É complicado. Crente marciano. É mais fácil. Né? É uma forma que estão adotando aí. Se é correta, se não é, nós vamos descobrir agora. Vamos descobrir hoje aí. Não percam as cenas dos próximos capítulos da história. O texto histórico diz lá em Hebreus 10, 25... Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ele pode ver que a palavra dia aí está com letra maiúscula. E admoestar é corrigir alguém que está vivendo um erro. E você corrige com o quê? Corrige com a própria palavra. Então, o escritor aos Hebreus, tem que conviver com o crente, né? Assembleia dos Santos. Inclusive, dizem que é Paulo quem escreveu, mas, porém, todavia, na língua portuguesa... Tem um tiquinho dele lá, mas não é ele 100%. Quer dizer que não tem o dedinho de Paulo em Hebreus é um pouco mentira também. Pelo conhecimento do Antigo Testamento, o conhecimento do Antigo Testamento na carta aos Hebreus é muito grande. Não precisa de alguém que seja de um contexto... Não, até a linguagem, né? Algumas coisas... A ideia parece que não é originada do autor em si. O gênero literário... Ele plagiou alguém. Não que plagiou, mas a essência das ideias parece vir de outra pessoa. É como, por exemplo, a gente tá aqui. A gente... Conforme a proximidade das pessoas que você se relaciona, se a pessoa começa a falar né, daqui a pouco você tá falando né. Você tá falando mano, daqui a pouco você tá chamando de mano também. É involuntário, porque você tá ouvindo tanto. Sim, sabe quem disse isso? O pai da linha de montagem, o Henry Ford, ele fala, meu melhor amigo é aquele que traz o que há de melhor em mim. Então, quanto mais íntimo você é de alguém, você consegue trazer traços de alguém. Sim. Você anda tanto com ele que quando alguém te observa,
Você é irmão do fulano? Não. Mas você fala igual ele, você anda igual ele, você tem um jeito dele, não é apenas amizade. Então, meu melhor amigo, ele sempre vai trazer o que é de melhor em mim. Também pode ser que uma má amizade traga questões negativas. Igual Paulo escreve a igreja em Corinto, na primeira carta, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então tem essa questão da amizade, e você vai refletir aquilo que você tem por perto. Por exemplo, você falou da fala, tem gesto, tem maneiras de andar. Inclusive, você passa no centro, alguém olha pra você tem o mesmo jeito, camarada. Né? Vocês são amigos? 10 anos. Então é isso. Vou explicar. Pronto. Ele já entendeu. Eu conheço o João. Agora o Miquel está andando, tá tendo os traços do João. Miquel, você tem amizade com ele? 10 anos. Eu conheço ele, também sou amigo do João. Então, traços... Faz parte. Então a essência... Por isso que a gente acredita que tem uma essência aí de Paulo. Lembra te cortando aí, lembra da fala do escritor quando Pedro estava aquecendo? Jesus estava no interrogatório, Pedro estava fora no pátio se aquecendo. E uma das criadas falou: você é Galileu? Não sou. Tua fala te denuncia. Sotaque. Seu jeitão de falar, Pedrão. Não vem com esse papo, não. O seu jeito de falar te denuncia. Eu não conheço esse homem. É igual... Anda com Jesus, Miquel. Quanto mais íntimo de Jesus, como é que eu vou falar? A minha fala tem que ser a dele. Eu ouço ele, ando com ele. O jeito de gesticular, de repente, vamos dizer, um exemplo aqui. Jesus tinha maior... Ou vamos ouvir aqui um pouco de uma reflexão. Daqui a pouco os discípulos... vamos ouvir aqui. Pronto. Você vê tanto gesto e você está tão íntimo. Aquilo pega, por exemplo, você pega duas crianças, dois irmãos. O que o mais velho faz, você olha no menor. O menor faz a mesma coisa. Porque ele, se o meu irmão tá fazendo, então é pra fazer. Então é isso que faz quando a gente se torna adulto. É imitação. Exatamente. Reproduz, né? É verdade prática aí. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da igreja, da verdadeira igreja. Tem um livro bom aí para ler, para quem quiser, do Alistair McGuffey, Introdução à Espiritualidade Cristã. E ele define espiritualidade cristã. Ele é aquele tipo de autor que você lê o livro dele assim, a forma dele escrever. Claro, eu gosto. Nossa, dá uma paz na alma da gente. E o que ele explica? Que ele não é cansativo. Não, né? Aí ele define espiritualidade como prática cristã. Então, se eu não estou igrejado, eu não estou praticando. Se eu estou desigrejado... Um membro fora do corpo, né? Ele morre. Vamos chegar só nessa... para te dizer aí. O texto de Hebreus está em... a leitura bíblica em classe está em Hebreus 10, 19 a 25, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tendo mais quanto vades que se vai aproximando aquele dia. Isso tudo aí que nós falamos já serve como introdução, né? E aí o primeiro tópico fala sobre visão e prática do movimento dos desigrejados. Aí o primeiro tópico aí fala um ensino anti-institucional. Quando você lê aqui a revista, o autor, é lógico que o tema é muito abrangente, né? Não sei se você tem um livro, né? Não sei se você chegou a ler o livro, deve ter alguma coisa mais profunda. Não, o livro na verdade eu não li. Mas eu acredito que ele aprofunda mais. Eu estava lendo porque é um assunto até recente também para ser abordado para nós aqui. Talvez o que tenha também de literatura não você deve ter pouca literatura brasileira para tratar do tema, né? Porque isso acontece muito já fora do nosso país, mas aqui é uma coisa que está gradativamente começando a acontecer. Só que eles têm alguns pilares aí, né? Eles têm algumas ideias aí. Uma das questões é esse argumento aí que é a questão da igreja e
a instituição, né? É a forma A igreja como uma organização. Todo o contexto organizacional, toda a forma de governo e instituição, para eles não tem validade. Então, na verdade, se a gente for olhar por trás, não há problema nenhum em organização. Primeiro que a igreja precisa ser organizada. E vamos usar o argumento lá da igreja, até o 3º século não era... É. Não tinha, né? E não tinha porque era uma igreja perseguida, é óbvio. Contexto, precisa analisar o contexto da época. Contexto. Só que se a gente pegar a herança do Antigo Testamento, Israel, a igreja, vamos dizer assim, o povo tinha templo. Sim. O povo tinha os levitas. E qual que é Como que isso não é uma organização? E qual que é a questão referente ao templo? Olha a fala do salmista. Como se dissesse para ele, salmista, eu estou indo para o templo. Opa, me alegrei quando me disseram, vamos. A ideia de vamos, a palavra vamos aí, denota o quê? Deslocamento. Eu estou saindo de um contexto para ir para um outro contexto, porque me é prazeroso estar no templo. Principalmente porque se manifesta a presença também as sinagogas, né? Que inclusive é muito usada no Novo Testamento. E a sinagoga nasceu no contexto babilônico. Exatamente. Porque não tinham acesso ao templo. Mas aí criam-se as sinagogas para que houvesse ensino e etc. Inclusive foi até educacional. A própria cultura judaica, quando chegava na cidade, você tinha uma sinagoga ali para... Porque sempre o judaísmo, como o cristianismo, ele é contra a cultura local. Então como que eles iam se organizar, ia ter uma maneira de pensar, de se comportar e agir, se eles tinham um lugar para eles se congregar? Uma instituição para isso. Eu preciso entender que toda instituição ela é organizada. Mas se uma instituição desorganizada vira uma anarquia, vira bagunça. Imagina, você vai para um culto que não tem organização, a mensagem começa primeiro, os louvores da harpa é a última parte do culto. Não, eu preciso organizar a questão de ministério, preciso organizar a questão de conjunto, preciso organizar a questão de recepção. Opa, isso é bom. Por que em todos os lugares funciona e quando chega para falar de igreja, não? Organização na igreja não funciona porque não é modelo de igreja primitivo. E porque também eu já tive desprazer, vou colocar assim, tem uma igreja aqui na nossa cidade, que eu não vou falar o nome, que eles têm um modelo de pequeno grupo. Pequeno grupo, né? Nem cela, eles falam um pequeno grupo mesmo. E um dia eu fui nessa igreja, e não é a que vocês estão pensando que é também. Se nem você sabe, só depois que eu vou te contar. Pode ser que eu... É um mistério. Pode ser que eu... E cheguei lá, o pastor dessa então igreja estava ministrando sobre essa filosofia que eles têm na igreja dele, que sempre ele volta nesse mesmo tema. E ele começou lá do Antigo Testamento. Esse é o famoso tirar leite de pedra, né? Voltou lá no Antigo Testamento, pegou uma questão do contexto histórico daquele momento e transformou aquilo numa doutrina. E aí trouxe para o Novo Testamento e transformou isso numa doutrina. Aí foi para a história, que é aquilo que ele cita aqui no período, né, que a igreja está sendo perseguida, e cria ali uma doutrina. Quer dizer, a gente tem que separar o que é doutrina do que não é doutrina, do que é contexto histórico. Porque senão a gente tá dando cadê a hermenêutica do texto? Cadê a exegese? Cadê a teologia bíblica? Cadê a gente? Toda a história não tem seu contexto? Toda a história. Porque doutrina é tipo... Salvação é pela graça, mediante a fé, expiação é pelo sangue de Cristo, tá? Isso é doutrina. E toda doutrina bíblica, apostólica... Jesus é Deus, né? 100% homem, 100% Deus. Isso é doutrina. E a gente precisa entender que toda doutrina bíblica apostólica, que são bases que sustentam a igreja, tem que ter no mínimo 3 versículos que comprovem aquilo sempre. Doutrina da salvação. Quantos versículos que falam da salvação? Muitos. Doutrina da graça. Quantos versículos que falam de graça? Muitos. Doutrina do pecado. Quantas vezes é falado do pecado na Bíblia? Muitos. Você olha para o Novo Testamento. E outra, eu não posso usar o Antigo Testamento para validar coisas do Novo. Porque, na verdade, quando é doutrina, o próprio Novo Testamento, ele vai lá no Antigo e interpreta o texto. Assim, isso é isso aqui. Lei fundamental da hermenêutica. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sim. E quando a Bíblia não fala nada, eu não posso colocar isso como uma doutrina. Não. Eu tô fazendo uma interpretação do texto pessoal que os apóstolos não falaram nada. O que eu preciso entender? Aí não é doutrina. O que eu preciso entender na hermenêutica? Nunca diga o que o texto não está dizendo. Tem gente que coloca a palavra na boca de Deus, coisa que ele não quis dizer. Nunca coloque no texto o que o texto não diz. Ah, mas eu vi um filme, eu vi uma novela, na novela aconteceu isso.
Isso é um acréscimo para tentar dar um calor maior para os telespectadores. Mas, biblicamente falando, não aconteceu isso. E outra coisa, uma ressalva aqui. Alguém pode perguntar, mas por que a igreja cristã primitiva não teve uma organização, um prédio, vamos colocar assim? Isso é um óbvio. O Império Romano aceitava o judaísmo, que já era algo antigo, não era daqueles dias do primeiro século. Não, isso já era aceito já desde o começo ali, quando Pompeu, inclusive, conquistou Herodes, né, passou a governar a Judéia. Esse povo era romano, você tinha uma base romana ali, mas a religião era judaica. Havia respeito e tolerância. Embora existia, sim, né, uma queixinha. O Herodes era construindo um templo lá, né, aquela coisa, aquela ajudinha de leve. Só que o cristianismo, ele vai ser declarado religião, inclusive vão passar a ser chamado de cristão só a partir de Antioquia da Síria. Quando você olha para o Novo Testamento, nem os próprios cristãos se chamavam e se entendiam como uma nova religião. Essa separação judaísmo e cristianismo se entende depois, porque o crente que está ali seguindo Jesus, entendendo a obra de salvação, ele está entendendo, eu sou o verdadeiro judeu, que crê em Jesus, crê na salvação, e isso é o cumprimento das promessas, o Messias esperado. Ele não entendia isso como uma nova religião. Então, para que ele vai construir uma nova denominação? Daí, não, ele chegava, inclusive, Paulo chegava na onde? Na sinagoga. E explicava, falava assim, não, olha, tudo aquilo que vocês ouviram lá e esperaram é Cristo. Já aconteceu. Já aconteceu. Qual que era a expectativa deles? Que o verdadeiro judeu chegasse a entendimento disso e cresce em Jesus pela fé. Acabou. Ele não estava criando uma nova religião. Então, mas ele estava explicando a verdadeira essência da fé judaica. Por isso que os desigrejados, eles têm uma mania de não entender contexto. A igreja primitiva... eu leio o texto sem entender o negócio. A igreja, ela precisa viver o modelo de igreja primitiva? Precisa. Tinham tudo em comum. A gente precisa aplicar a questão que não é comunismo, é comunitarismo. Uhum. Não tinha ninguém do comunismo lá. Karl Marx nasceu muito depois da bandeira vermelha com a foice e o martelo. Não tinham. Eles eram comunitaristas, não comunistas. Tudo em comum, no partir do pão, na oração, na doutrina. Então, é o modelo que nós precisamos seguir. Só que também é organizacional, porque lá tinham pastores, sim, tinha um presbítero. Na verdade, ela vai ganhando uma estrutura organizacional. É um Sim. organismo que vai ganhando uma estrutura organizacional. Só que, quando eu olho para a igreja atual hoje, que já está tudo no seu devido lugar, aí alguém olha para o Novo Testamento e fala assim, mas eu não encontro isso aqui. É lógico, a igreja passou, ela tem uma história, tem uma estrutura, as coisas vão acontecer, meu filho. Você não pode interpretar as coisas do agora. Você pegou o trem, o bonde andando 2000 anos, meu filho. E a lacuna de tempo? São 2000 anos de lacuna. Inclusive, tem um achado histórico, arqueológico, da igreja de Éfeso, se eu não estiver enganado, da igreja de Éfeso, a estrutura. Então, havia, sim, templos, inclusive havia o templo que fora aumentado, Herodes aumentou o templo, deu um grau lá para agradar os judeus. Inclusive, em Atos capítulo 3, Pedro e João estavam vindo para onde? E eles eram cristãos. Se o templo está atrelado ao judaísmo, porque aí eu tenho a tenda, o tabernáculo, eu tenho o templo de Salomão, que foi destruído depois eu tenho o templo, que é na visão de Ezequiel. Agora eu tenho um templo que Herodes pega e dá um grau, dá faz uma restauração, pronto. Ele está vindo para onde? Eles eram cristãos. Mesmo sendo cristãos, eu vou para o templo. Pode ver. Porque eles não estavam se vendo como diferentes. Não, eles eram judeus. Não, sim. Você pega o Timóteo lá, que havia aquela questão lá. O que tudo indica, Timóteo, pai grego, né? De pai grego e mãe judia. Um gentil não poderia participar, que não fosse circuncidado, não poderia participar das atividades no templo. Provavelmente, por isso que Timóteo provavelmente foi educado pela avó. Ele. Aí Paulo circuncida ele. Por que Paulo circuncida ele? Para quebrar um preconceito entre os judeus. Não que ele acreditasse que a circuncisão era o certo de fazer. Não, ele tá usando de estratégia. Assim, eu preciso fazer isso porque isso vai ser um problema para mim depois. E eu vou precisar de Timóteo. Sim, aqui. Eu preciso que o Timóteo, quando eu chegar lá na cidade tal, ele tem que entrar comigo na sinagoga. Ele tem que pertencer das coisas. Aí alguém vai chegar para ele, eu conheço esse rapaz. O pai dele é grego, a mãe dele é judio. O que ele está fazendo aí? Aí Paulo diz, ele é circuncidado. Exatamente. Se o problema é circuncisão, ele tem inclusive, naquele contexto, isso é algo institucional.
Sim. Dentro do contexto judaico. Sim. Né? Só que Paulo está trazendo um ensinamento o quê? Que em Cristo você não precisa mais disso. Tem circuncisão, não tem sábado, não tem mais nada. É do coração. Exatamente. Ele está explicando uma doutrina agora a partir disso. Só que é essa a questão. Você tem que entender uma coisa dentro do seu contexto. Então, ainda que vai falar do um ensino anticlerical também, né? Como são contra a organização, são contra também o clero. Que clero, na verdade né? a gente tá usando o termo clero. Nós líderes, estamos usando o termo né? clero. Sacerdócio. Que é justamente os ministros que Deus instituiu. Mas o ponto principal, que é dos desigrejados aqui, é insubmissão. Eu não quero que ninguém fique me dando ordem. Dentro da minha casa, eu sento na frente do sofá. Mãe Joana. Como boto uma bacia de pipoca, eu ligo a televisão, está lá o pastor pregando e eu comendo a minha pipoca. Aí na hora da celebração e se eu não gosto do que ele fala, eu mudo de canal. Pronto, eu tenho um controle. Mudo de tudo, né? Então, ele não gosta de ser admoestado. Os desigrejados são insubmissos, não gostam de ser admoestados, não gostam de ser corrigidos. Se falou comigo, cutucou a minha ferida, mexeu com a minha consciência, falou que eu estou errado, eu não volto mais. Não volto mais, procuro uma outra denominação. O movimento desigrejado é um sintoma, claro, desse contexto pós-moderno, relativista, de desconstrução de todos os valores estabelecidos, de tudo que se diz verdade, eles querem dizer que é mentira, ou que é relativo, ou é interpretável. Por quê? Pra que eu quero ter um cara que manda em mim, ou que me diga o que eu tenho que fazer à luz de um livro? Porque a partir do momento que eu digo que a igreja não deva ser da forma que eles estão dizendo que deve ser, daqui a pouco a Bíblia também não tem que ser. Então, daqui a pouco o líder também não tem que ser. Daqui a pouco eu não sei o que eu quero ser. Então, mas aí cai em contradição, porque se a igreja é de Cristo, Cristo é Senhor. Se eu estou em Cristo, eu estou submisso ao senhorio de Cristo. E quem que instituiu os pastores? Foi a própria denominação, quem organização, ou foi o próprio Cristo? Se Cristo instituiu, o que Cristo falou para Pedro quando foi restaurar ele de fato, a questão espiritual dele? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, faça isso. Opa, Pedro, vai lá, cuida para mim das minhas ovelhas. Então é insubmissão. Se eu não sou submisso a uma autoridade visível, como é que eu vou ser submisso a Deus? Igual João fala em uma das suas epístolas. Aquele que disse que ama Deus, que não viu e não consegue amar o seu irmão que é visível, o tá é mentiroso. Então o problema é, eu não quero estar debaixo de autoridade. Se não está debaixo de uma autoridade visível, então ele também não aceita toda a autoridade da Bíblia. Não. Porque a palavra de Deus é a autoridade de um Deus de autoridade. Se você nega um pilar que seja daquilo que a palavra de Deus diz que é uma verdade, você nega todo o resto. Tudo cai em descrédito. Sim. E essa geração é essa geração que não quer um pastor. O pastor tem que ser um coach, tem que ser um mentor, um CEO, tem que ser um pai espiritual. Um pai. E o que Pedro fala na sua primeira carta? Que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, não posso pegar um texto e tentar interpretar aquele texto sem uma exegese. Porque o que acontece muito com os desigrejados é a exegese. É o meu eu dando uma interpretação em cima daquilo que eu acho. É o tal do achômetro. Eu acho que o texto é assim. Daqui a pouco eu vou dizer, eu acho que foi Moisés que tirou o povo do Egito, eu acho que foi Noé que construiu a arca, eu acho que Deus existe. Eu acho que foi Abraão que é o pai de Isaac, eu acho que Davi que derrubou Golias, eu acho. Significa o quê? Que um bendito em si, ele está usando a Bíblia. Então precisa entender que a Bíblia é autoridade inspirada por Deus. Ali é um código de vida. Eu preciso entender que a Bíblia é um código, eu preciso voltar para aquilo. Não aceito instituição, prédio, convive com pessoas, também não aceito autoridade de homens. É fato que eu posso, diante da leitura de alguns desses que pensam dessa forma, algumas coisas talvez eles estejam corretos, né? Quando, por exemplo, eles observam algumas igrejas que se tornaram mais do que só uma organização, se tornaram uma empresa, um negócio rentável. Quando algumas igrejas se tornaram um estilo igreja McDonald's, né? Que você... eu até ouvi uma crítica a isso, porque no passado existia plantação de igreja. Você tinha sua casa lá, uma família, chega lá um pastor que quer plantar uma igreja naquele bairro ali. Aí você talvez é o único crente ali daquele bairro.
Assim, não, posso fazer culto lá? Pôr de pregação lá na tua casa? Sim. Vamos. Marca um dia na semana, toda semana tá lá fazendo culto, daí daqui a pouco é o vizinho que aceita Jesus e vai. Aquilo é plantação de igreja. A coisa acontece organicamente até que a igreja, instituição, aparece ali. Hoje em dia não acontece assim mais. Hoje em dia o cara pensa assim, qual é a cidade maior daquela região? Que tem ali um número de evangélicos bacana. Fala assim, tal igreja. Fala assim, eu vou plantar uma igreja ali. Eu vou pegar o quê? Pega um prédio, pinto, coloco cadeira, som de qualidade, tudo bonito, coloco um pastor lá, não tem membro, não tem nada, não tem coisa nenhuma. Mas eu venho com toda a estrutura e eu pesco no aquário dos outros, né? Porque é óbvio que isso vai acontecer. Pesco no aquário dos outros e monto uma igreja ali. Quer dizer, qual que é... Quer dizer, isso é uma empresa, é a visão de uma empresa, não é a visão de ganhar almas. Porque convém. De pregar o evangelho. De uma igreja, sabe, ser gerada e tornar-se algo. Que a Assembleia de Deus já foi assim. O cara lá evangelizava, o Daniel Berg, né? Por exemplo, ele trabalhava como evangelista. Inclusive a igreja do Belenzinho surgiu assim. Pregava numa cidade aqui, pregava numa cidade ali, ia pregando. Aqui o pastor Ezequiel também. E as igrejas iam surgindo, e ganhava a pessoa para Jesus, Deus fazia milagre, coisa acontecia, uma igreja ia surgindo ali. E quando acontece isso, uma família abre as portas para a pregação do evangelho, ali já começa uma raiz, melhor, começa a ser lançada a semente, daqui a pouco você vê o resultado, uma árvore dando fruto. Aí o que nós vamos precisar fazer? Naquela casa não suporta mais 50 pessoas. Daí muito aconteceu isso, derruba a casa. Aí olha, tem um terreno próximo, o dono tá pedindo aí, um exemplo, 50 mil reais. Opa, dá pra começar. Aí os irmãos, vamos fazer uma vaquinha, nós compramos o terreno, pronto, daqui a pouco você vê as paredes, já tem banco, então vai precisar do quê? Quer dizer, começa organicamente para depois chegar a ser institucional então, mesmo. Aí quando se torna institucional? Quando tem toda a estrutura, aí tem um CNPJ, que eu vou precisar pagar água, luz, eu vou precisar pagar um zelador, se porventura houver um. Aí vai precisar do quê? Vai precisar de um pastor, vai precisar de um presbítero, vai precisar de um evangelista, vai precisar de um diácono, vai precisar de alguém que trabalha com discipulado. Olha, pastor, eu estou sentindo no coração, posso ir lá para ajudar? Eu sou professor da escola dominical. Amém! Chegou um professor da escola dominical, então a parte do ensino já está pronta. A instituição está começando a ter vida. Tem aquelas instituições para-eclesiásticas, né? Como, por exemplo, a CPAD é para-eclesiástica. Ela ajuda a igreja a produzir literatura, tal. O conhecimento. Você tem uma convenção para-eclesiástico também. Ajuda o que? Você reunir os ministros de várias cidades do país para você ter um controle. Decidir coisas, a declaração de fé surgiu assim, né? Um consenso de pastores convencionados, tal, pensando, tal, chegamos à intenção. Quer dizer, tem coisa que vai surgindo até correndo ao lado da igreja de forma institucional, para servir a igreja. Só que tem igrejas que já não tem essa visão. Ela já tem uma visão diferente. Eu vou para aquela cidade porque aquela cidade vai me dar lucro. E Paulo pensava totalmente o oposto. Porque ele, por exemplo, ele em Romanos capítulo 15, ele disse que não queria plantar igrejas em fundamento alheio. Sim, ele queria ir para a Espanha, por quê? Porque ninguém tinha chegado na Espanha. Ele falou assim, eu quero chegar lá porque eu quero ser pioneiro, eu quero ganhar para Jesus. Se já tivesse gente na Espanha, como tinha no caso da gente em Roma, a intenção dele de ir para Roma não é porque ele queria ir para Roma, ele falou assim, eu vou passar por aí. Eu quero ser assinado por vocês, para vocês me enviar para a Espanha. Eu não quero ir para Roma. Até hoje não se sabe de fato se ele conseguiu chegar. Porque ele tinha uma visão que eu quero ir aonde o evangelho não chegou. Exato. A mesma coisa, você citou nosso irmão em Cristo, Daniel Berg. A Daniel Berg passou por Pindamonhangaba, evangelizou Mombaça, onde nós estamos agora, Jardim Mariana, Vila Rica e Jardim Resende. Pronto, ele passou por esses 4 bairros. Eu vou evangelizar Mombaça. Alguém fala, não, Gideão, não precisa evangelizar Mombaça, porque Mombaça, o nosso irmão Daniel Berg passou por lá. Eu vou dar uma olhada no mapa. Vila Rica, Jardim Resende. Crispim, ainda não. Boa Vista, também não. Então deixa eu ir no Boa Vista. Se eu evangelizei no Boa Vista, alguém vai dizer, eu quero evangelizar o Boa Vista, passei pelo bairro e vi que é uma necessidade de falar de Jesus. Alguém fala, não, Gideão, já passou por lá. Lá em Moreira Serra. O Miquel já passou por lá. Ele precisa procurar locais onde não tem. Você pega o Araretama. O Araretama aqui, para quem é fora de Pindamonhangaba, é o maior bairro da cidade. O maior bairro do estado de São Paulo. São 33 mil moradores naquele espaço.
nesse bairro, gente, tem acho que mais de 100 igrejas. Na mesma rua, tem 3, 4 igrejas. Evangelho, tem mais igreja do que bar. Ela conseguiu superar. É um ponto positivo. Eu não sei se é tão positivo, então, não. assim, porque tem igreja que é um caos. Por que eu falo que é positivo? Lembra da carta de Paulo aos Filipenses? Paulo está preso, alguém chega para Paulo e diz: Paulo, estão pregando por porfia, estão fazendo isso. O que Paulo fala? Não importa. Desde que Cristo seja anunciado, ou seja por porfia, ou seja por vanglória, que seja. Parece que Paulo ele chega ao ponto e diz: olha, estão falando de Jesus? O nome de Jesus está sendo pregado? Ah, mas está pregando com palma. Fala de Jesus. Olha, Paulo, eles estão pregando com acordeon. Fala de Jesus. Paulo, eles estão pregando com chacoalho. Ou estão pregando lá com triângulo. Fala de Jesus, o nome de Jesus é citado. O que Paulo fala? Ele desabafa. Para mim não importa. Ele usa o termo desde que. Então eu vejo assim positivamente, apesar de que tem situações que muitas igrejas ela tendem a uma visão lucrativa, mais lucrativa do que espiritual. Não, lá tem. Acaba tendo muita igreja de família. Tem. Mas assim. Não sei, igreja pequena. Num ponto é positivo. Mas, por exemplo, Paulo fala de implantaria igreja no Araretama. Não! Jamais! Ele implantaria. Ele iria procurar qual o bairro novo da cidade que não tem igreja? Flamboyant. Então, vamos plantar no Flamboyant. Flamboyant aqui do lado. Exatamente. Apesar que talvez ele também não ia plantar, porque tem já Mombasa aqui. Mas assim. Tá próximo no caso. E falando nisso, isso aqui até um ponto aqui, uma nota de rodapé. Isso está acontecendo em Pinda, talvez mude, né? Porque já talvez os vereadores cristãos que estão lá já estão pensando sobre isso, mas, por exemplo, os bairros novos, a maioria deles já não tem igreja mais. Já não é liberado espaço mais para igreja. Porque, por exemplo, você comprou um terreno em determinado bairro, eles vão perguntar, o que vai ser construído ali? Uma casa? É um comércio? É uma escola? Ah, é uma igreja. Igreja, não quero igreja. E estão barrando, estão dificultando a liberar coisa para a igreja. No César Park, lá em Moreira César, que é no distrito aqui em Pindamonhangaba, na verdade o distrito de Moreira César tem mais de 60 mil habitantes. Aí você vê, lá no César Park tem uma área específica para comércio e igreja. Você não vai ver igreja, por exemplo, a minha irmã mora no César Park. Na rua dela não tem, na rua paralela não tem, na outra rua não tem. Mas lá tem um local que você vai ver marcenaria, você vai ver uma funilaria, você vai ver uma casa, um local onde você compra peças de gesso, você vai ver um mercado, supermercado, um mini mercado, você vai ver uma casa de construção, material para construção, um templo. Então já é liberado. Por exemplo, 3 quarteirões é só para essa finalidade. E ali perto você pode encontrar uma casa, mas é 1, 2, 3. Mas tem lugares e cidades que já não estão com essa mentalidade, estão dificultando. Não, exatamente. Porque as cidades do futuro, eles não estão preocupados com a igreja. Que na verdade, um exemplo... Infelizmente. Exceto os bairros antigos, né, que já é outra história. Mas os bairros, por exemplo, em Taubaté, vizinho nosso aqui, todas as igrejas novas que forem construídas têm que ter estacionamento. É obrigatório agora. Correto ter. Porque não pode mais. As igrejas antigas, se não tinham, permanecerão sem. Mas as novas que venham a ser aprovados os projetos, etc., tem que ter estacionamento. Quantos membros? 100 membros? Então, X número de vagas para cá. Por exemplo, eu lembrei agora, eu estou com o Mensageiro da Paz, não aqui comigo, mas lá onde eu trabalho. E saiu uma reportagem lá sobre os Estados Unidos. Que o número de evangélicos nos Estados Unidos está diminuindo assustadoramente. Você vê um país com base cristã, com fundamentos cristãos, está deixando a desejar. Europa, crise, desigrejados. Você quer encontrar um local de desigrejados, vá para a Europa. Agora, os Estados Unidos está chegando a essa tendência também. Então, por enquanto, a gente precisa orar muito pelo Brasil. O Brasil, inclusive o evangelista Billy Graham, ele falou, antes de morrer, que o Brasil será socorro para as nações. Com todos os defeitos do Brasil, o Brasil ainda tem lá um teor de... A gente está vivendo um avivamento. Na leitura de alguns eu não vejo assim. Particularmente eu não vejo assim. Que avivamento leva um talvez eu possa acreditar que em algum momento desses anos, eu posso acreditar que houve um soprar de Deus no Brasil, porque senão essa explosão de evangelho também não teria chegado.
Porém, entretanto, todavia, nesses últimos dias eu ainda tenho ressalvas. Tenho medo de dizer que estamos vivendo um avivamento. Não, avivamento. Porque o avivamento histórico que a gente vê é diferente. Você vê, avivamento na nação gera quebrantamento, gera uma busca por Deus. E aí eu não consigo, na verdade, conciliar um país vivendo em avivamento com a criminalidade lá em por cima. Isso, muda toda a ótica da nação. Por exemplo, prostíbulos são fechados. Carnaval, eu não consigo associar. Uma mudança total de vida. Uma mudança total. Então, o avivamento parte da palavra de Deus. Não é movimento. O avivamento no sábado à noite, tudo bem. Sábado à noite teve um culto de avivamento, um culto avivado. Domingo de manhã, Pedro, Tiago e João na escola dominical. Se o avivamento ele é bíblico e me dá sede pela palavra, primeira coisa. Domingo de manhã, sede pelo conhecimento. Segundo aí, a natureza da igreja neotestamentária. Que é o que nós já estamos falando aqui. Um organismo. Sim, e depois exatamente. Uma organização. Porque o modelo de plantação de igreja é no Novo Testamento, né? A princípio em Jerusalém, né? Ficai por Jerusalém, até que Deus exércitos revestido de poder. A igreja de Jerusalém vai crescer absurdamente. No final do capítulo 6 vai falar que inclusive até sacerdotes estavam entregando sua vida, né? Para Cristo. Faz um cálculo do capítulo 1 de Atos até o capítulo 6. Quantas pessoas? Pedro prega, quase 3 mil homens. Depois tem uma outra mensagem, mais 2 mil. Depois tem a família de Cornélia. Depois tem as demais conversões. Safira e o institucionamento dos diáconos, que já é um sintoma de uma igreja em crescimento. Opa, porque exatamente. já não estão conseguindo administrar mais então eu preciso organizar as mesas. E aí, isso não é organização? Então eu preciso organizar. E aí? Todos os apóstolos. Não, para quem começou com 120, num cenáculo, num cômodo grande lá na casa de Maria. Já está com mais de 5 mil? Do dia de Pentecostes. É fato que muitos que se converteram ali não ficaram congregando ali. Né? Porque muita gente estava vindo no dia de Pentecostes, estava de vários lugares. Sim. Roma é um exemplo. Inclusive o Etíope, que era mordomo-mor da rainha de Candace, ele veio de onde? Veio de um contexto. Foi parar em Jerusalém, estava voltando para casa lendo o profeta Isaías. Filipe chega até ele. Então pode ver, ouviu lá, pode ter havido um incômodo tão grande que ele chegou ao ponto de cair em cima do livro para ler. O Barnabé vem de Chipre para Jerusalém. Sim, inclusive é ele quem essa briga de viúvas judias e gregas é porque tinha gente de outro lugar vindo, inclusive, para cá, para Jerusalém. Foi Barnabé que inseriu Paulo no contexto. Sim. Que trouxe Paulo. Olha, Paulo agora é crente. A coisa vai avançando. Aí, Samaria, depois vai Damasco, já capítulo 9, então a igreja vai expandindo. E expansão pela dispersão. Que houve uma dispersão, Antioquia da Síria. Perseguição aqui, começa a dispersão. O Antioquia da Síria é interessante porque alguns de Chipre, se eu não estou enganado, percebem a necessidade de você plantar uma igreja ali, que tem pessoas se convertendo, porque depois da morte de Estevão muitos se dispersaram. Aí um grupo de pessoas começa a se congregar e fala assim, vou ter que ir lá. É aquilo que a gente tá falando, eu vou ter que ir lá. Tem uma congregação, tem alguém que se converteu ali, eu preciso de uma igreja ali. Sim. Aí surge a igreja de Antioquia, que tinha profetas, né? Tinha doutores, tal. Que envia os primeiros, né? Barnabé e Paulo, né? Vai enviar eles para as missões. Primeira viagem. Quer dizer, a coisa vai ganhando proporção. E Paulo, ele tinha esse costume. Ele entrava numa cidade, ia na sinagoga. Se tinha judeus que convertiam, amém. Se não tinha, ele ia para os gentios. Não estabelecia liderança ainda, né? A princípio. Aí ia para outra cidade, né? E vocês conhecem a história. Depois de ter feito toda a missão, ele voltava instituindo, sim, agora os presbíteros. Né? Primeiro nível de liderança ali. Porque eu aprendi uma coisa que é assim. É melhor uma igreja sem líder do que um líder imaturo. E Paulo, ele era esperto nisso, porque ele escreve isso a Timóteo, né? Não impor as mãos sobre os neófitos da fé. Sim. Inclusive ele, quando você vê em Atos capítulo 9, dá a entender que ele entendeu essa verdade, porque no princípio ele queria o quê? Ser pastor de Jerusalém. Ele não queria ir embora de Jerusalém. Foram embora com ele. Você vai embora. Inclusive lá em, eu acho que Atos 22, o próprio Deus falou assim, perna pra quem tem, meu filho, sai daqui. Eu não quero você aqui, eu te chamei para os gentios, não é para os judeus. O que você está fazendo aqui? Aí ele entende. Então ele entendeu essa verdade primeiro em si mesmo, para depois ele ensinar. Pode ver como é que ele começa as cartas dele. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo aos gentios. Já que vocês vão pregar para os judeus, então deixa eu pregar para os gentios.
Ele entendeu o propósito dele. A princípio ele não estava muito claro isso, depois ele compreendeu. E então não... ela é organizacional, sim, porque se tem uma pessoa se convertendo, eu vou deixar essas pessoas com quem? Então eu preciso pegar alguém que seja de Deus, que seja tenha um conhecimento bíblico, que já tenha tido uma experiência com Cristo, que já saiba expressar as boas novas do Evangelho. Dá para você ficar aqui? Ele manda Timóteo para onde? Para Éfeso. Que era novo, extremamente novo. Era um jovem. Novo, caiu no meio de gente mais velha. O que Paulo fala a Timóteo? Desperte o dom, não abaixe a cabeça, use a autoridade. Prega a palavra, pronto. Você já está com... Provavelmente um jovem tímido, pacato, cheio de doença. Com dor no estômago, que Paulo manda beber vinho. Você vai pastorear Éfeso. Só para vocês terem uma ideia, Éfeso, no contexto da Ásia Menor, é a principal igreja. É a igreja que mais cresceu. E ela está onde? Inserida dentro de um contexto pagão. Sim. Porque lá não está Paulo manda Deus dos Efésios. Manda Timóteo. Depois, João provavelmente pastoreou lá também, o apóstolo. Mas quem era Timóteo naquele momento? Então, Não era ninguém. Mas só que Deus ele vai trabalhando. E não tem uma das primeiras, a primeira carta da Ásia Menor no livro do Apocalipse é para quem? Não é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. E era uma igreja zelosa, né? Embora faltava o primeiro amor, né? Aquele fogo, aquela... Não foi culpa de Timóteo isso, porque deixaram a igreja assim. Mas... Era uma igreja madura, né? Então, expulsava, inclusive, os falsos apóstolos. Então temos que entender que ela é um organismo vivo, que por ser um organismo vivo precisa agora ter uma organização. Ser organizada para que haja... Ela é importante. Deixa eu até fazer uma pergunta. O que você pensa sobre, no futuro... porque eu vou falar o que eu penso. Talvez eu esteja errado. Se eu estiver errado, esse vídeo vai ficar gravado. Daqui uns 20 anos ele vai estar ali. Se eu tiver certo, eu vou fazer um corte e colocar nesse canal. É bom ter um HD aí bem bom nesse YouTube. Eu tenho uma visão, um pensamento hoje, que eu penso que no futuro não haverão grandes denominações. Porque eu penso que vai chegar uma hora que a coisa vai rachar de vez. Eu falo mais pela perspectiva do nosso país. Né? Eu digo assim, porque isso vem acontecendo sempre, né? Sempre há rachas. Mas eu penso que sim, haverá uma grande igreja numa cidade, mas ela será independente. Porque eu acho que chega um momento, a organização é boa, mas ela é ruim também. Ela tem pontos positivos e negativos. E no futuro, e a gente sabe que chega uma hora que vive uma batalha de egos. Pessoas que estão na posição de alta liderança, ego daqui, ego de lá, um querendo mandar mais que o outro, o que acontece? Pá! Duelo de titãs? Vira uma guerra até virar vários pedacinhos, né? Que nem uma pizza. Então, na minha ótica, eu penso que no futuro não haverão grandes denominações. Haverá sim uma igreja grande numa cidade, numa região, mas nacionalmente eu não consigo. Porque hoje no Brasil, a maior denominação pentecostal ainda é a Assembleia de Deus. E já fragmentada em vários pedaços. A maior denominação ainda no Brasil, a Assembleia de Deus. Hoje você vê a Assembleia de Deus de todos os tipos. É a Assembleia de Deus de todos os tipos. Por não ter sido patenteado o nome, hoje você vê de tudo. Então você vê a Assembleia de Deus renovada, você vê a Assembleia de Deus da restauração, você vê a Assembleia de Deus que são as mais antigas, que é o Ministério do Belém, Ministério de Madureira, Ministério do Ipiranga, outros ministérios que tem 80, 70 anos de existência. Mas em compensação tem a Assembleia de Deus que ela tem muito mais cara de uma comunidade, muito mais cara de um movimento neopentecostal, mas está com o nome Assembleia de Deus, porque é chamativo. Sim. De um jeito ou do outro, o nome Assembleia de Deus ainda é chamativo. Mas a herança, a única talvez coisa que tem de herança da Assembleia de Deus é que é o fato que é pentecostal, mas naquele jeito tradicional da Assembleia de Deus já não tem muitas que já não tem nada a ver. Tem assim ainda aquelas que mantém aquele culto tradicional no interior, naquelas cidadezinhas pequenas. Mas você pega nos grandes centros, é diferente. Por exemplo, você pode pegar, nós somos do Ministério do Belém aqui em Pindamonhangaba. Pode pegar o Ministério do Belém daqui, comparando com outro Ministério do Belém de outras cidades, que não vamos citar nomes, no próprio estado de São Paulo, que difere. Uma bate palma, a outra não bate, uma tem Ministério de Louvor, a outra não tem. E é a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. Então, precisamos entender. Pode haver mudanças de hoje para daqui 5 anos? Pode. E o que você falou, a Assembleia de Deus ela está de fato fragmentada. Sim, pega aqui em Pindamonhangaba. Por causa das denominações. Sim.
Pega em Pindamonhangaba, quantas Assembleias de Deus nós temos? É esse o meu medo no futuro, porque veja bem, a Assembleia de Deus, vamos pegar as principais, né? Belém e Madureira, são as maiores mesmo. Você tem às vezes numa cidade aqui, por exemplo, quantas congregações? No campo do Ministério do Belém, se eu não estiver enganado, Miquel, são 40 e... Entre 40 e 43. Vamos colocar aí, para deixar redondo. 50 congregações, porque pega Pinda, Tremembé, Campos do Jordão e Santo Antônio do Piauí e Paraisópolis. E tinha uma em Sapucaí, Mirim, mas não tem. Então são praticamente 5 cidades, o Ministério Belém, que a série é em Pinda. Sim. Então, vamos pensar numa hipótese. Racha o ministério. Essas 50 congregações vão se tornar novos ministérios, entendeu? É esse a minha preocupação. No futuro, acontecer um apocalipse lá e isso rachar. E aí, por enfraquecer, aquela coisa, quando você racha, enfraquece, acaba não existindo mais isso. Porque, por exemplo, a convenção ela consegue unificar, né? Belém, Taubaté, Portas Amarelas. Que são ligados à convenção. Por quê? Porque a convenção ela é o rótulo, é a Assembleia de Deus, ponto final. Não interessa se você é do Belém ou da Madureira. Só a Madureira que não entra na convenção da geral, CJDB. ela porém, a CONAMAD, que é a Convenção Nacional de Madureira. Existe convenções que não importa se você é Belém ou se é... Só para você ver, a gente está falando de racha, era uma convenção. Madureira e Belém, de uma hora para outra, CONAMAD de um lado, CJDB do outro. Como a CJDB passou anos atrás também agora que é do esqueci como que é a sigla lá, mas é a que ficou do lado do Samuel Câmara lá, que também rachou. Quer dizer, então esses rachas eu penso que no futuro pode acontecer de não haver mais grandes denominações, por causa que às vezes a organização torna-se negativa. Como existe, a gente está falando da Assembleia de Deus porque a gente é da Assembleia de Deus, é evidente, mas existem rachas assim dentro da Igreja Batista, presbiteriana e entre outras denominações e outros ministérios, inclusive. Segundo subponto aí, olha aí, organismo e organização. Se tem um organismo vivo, precisa de organização. Mas os desigrejados não enxergam assim. Inclusive, os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica, contudo, biblicamente não existe organismo sem organização. É a mesma coisa, o corpo humano é um organismo vivo. Não existe uma organização no corpo? Ou por acaso o coração desce para o lugar do estômago e o estômago sobe para o lugar do coração? Exceto quando o cara tá apaixonado. O coração fica meio... na barriga, dizem que vai pra barriga. Aí de repente o rim vai pro lugar do pulmão, o pulmão desce pro lugar do rim. Tudo organizado. Então é um organismo vivo que tem uma organização, tudo organizado. O braço esquerdo não dá pra fazer uma mudança pro braço direito porque fica estranho. Não dá pra pegar esse dedo e colocar aqui, porque vai ficar estranho. Colocar a mão direita no lugar da esquerda. É estranho. Então não é organização, não tá tudo organizado. O organismo vivo, referente ao corpo, tem uma organização. Se eu olho para a igreja é um organismo vivo. Cristo é o cabeça. O que Paulo fala? Todos os membros são úteis. Eu não sou olho, porventura não sou útil porque não sou braço. Eu sou braço, porventura não sou útil porque não sou orelha. É tudo organizado, então existe. Mas os desigrejados não, eles querem dizer o quê? O modelo de igreja é a primitiva. Na igreja primitiva não havia organização, só organismo. Porque de fato a igreja é um organismo. Por exemplo, eu estava pensando, quando estava estudando a lição, o meu irmão que está lá na África, eu não vejo ele. Pode ser que eu nunca vá vê-lo para dar um abraço e poder cumprimentá-lo. Paz do Senhor, você é meu irmão em Cristo. Ele não está ligado ao organismo vivo? Estando lá na África? Está. O organismo é vivo. Ele tem a organização dele no contexto de denominação e eu tenho a minha denominação que tem a sua organização. E nós estamos ligados no mesmo corpo. Agora, quando eu pego um membro e desloco ele do corpo, tiro ele fora do corpo e coloco em cima da mesa, daqui 3 dias, ou daqui 5 horas, ou até menos, aquele pode ser considerado um corpo já está em processo de putrificação. Sim. E quando acontece isso, se você não colocar manter ele limpo e congelado, perdeu. Não tem nem como recolocar no lugar.
alguns casos não tem mais o que fazer. Então, aí a gente entende, os desigrejados, novamente, eles não admitem serem Eles querem negar tudo, né? Submisso para tudo. Que é confortável na mentalidade deles ser crente em casa. E eles usam muito a ideia do relativismo. Tudo é relativo. Não é relativo. Você gosta de ser mandado? Eu não. Mas é interessante. Ele não gosta de uma autoridade que esteja sobre ele, porque o pastor é uma autoridade eclesiástica instituída por Deus. Mas lá na fábrica ele é submisso à autoridade do chefe. Se o chefe manda ele trabalhar no sábado, ele vem. Por que quando é referente às coisas de Deus, que tem uma autoridade melhor, tem um pastor que exerce uma autoridade sobre a minha vida, eu não aceito? Isso me lembra o pecado lá de Corá, Datã, Abirão. Sim. Fala assim, não, você está querendo se impor sobre nós. Nós também temos autoridade, podemos ser usados por Deus. Nós queremos liderar. Moisés já rasga a veste. Opa, calma aí. Primeiro, não é a prepotência de Moisés. Quando aquele episódio lá, né, que Deus tira o espírito que tá sobre ele e coloca sobre os 70 lá, anciões. Josué ficou ciumento, né? Ficou preocupado que Moisés perdesse a sua terra e falou assim, meu filho, eu queria que todo mundo profetizasse. Exato. Eu não tô preocupado com isso, não. Estão profetizando o Israel, Moisés. Oxalá. Bom seria. Por quê? Então, é necessário, porque Moisés sabia da finalidade. Jesus confirma o sacerdócio, né, dos levitas e tudo mais por causa de Cristo lá na frente. Mas... Onde é que nasce o Sinédrio? O próprio Moisés não tinha pretensões nenhuma. Onde é que nasce o Sinédrio? Ali. Se você for olhar na lógica, se o Sinédrio é composto por 70 pessoas e eles estão dentro do contexto judaico, o Sinédrio nasce ali. Terceira, importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja como testemunha da salvação. A grande questão que eu penso em relação à igreja os dois principais mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Sim. Né? Como que eu sou membro do corpo de Cristo, sou seu irmão, sou filho de Deus, você é meu irmão em Cristo. E como é que o próprio cara de Cristo será moldado na sua vida, na minha vida, se não tiver essa relação? Porque Deus nos fez por relacionamento. Sim. Deus é um Deus relacional. Na verdade, o ser humano é um ser sociológico. Sim. Ele é um ser de socialização. E esse é um propósito de Deus, que haja comunhão, ó com bom, com suave. E onde é que nós vemos o padrão de comunhão? Na própria Trindade. A própria Trindade é o maior exemplo de comunhão. Imagina... como é que eu sou uma família nós estamos em casa? Numa questão teológica, imagina uma rincha entre as três pessoas da Trindade. Hoje eu não quero participar da Trindade. Não tem isso. Hoje eu não vou no culto. Na Trindade não tem. Deus Pai não diz, eu não quero conversar com vocês dois. Eu vejo a esfera de perfeição no tocante à comunhão na própria Trindade. Eles estão tão íntimos, tão comuns, que não tem como separar. E onde a gente... Onde eles nós não vemos... se contradizem. Exato. Onde é que nós vemos isso? Na igreja. Eu não gosto de congregar porque eu não gosto do fulano. Opa, calma aí. Mas eu estou caminhando para onde? Para um céu. Aí eu vou passar a eternidade inteira olhando para o fulano que lá na terra eu não quero. Por exemplo, os frutos do Espírito. Como que eu vou produzir esses frutos do Espírito aqui? Como que o Espírito vai trabalhar na minha vida se a tribulação... Quer dizer, para ter paciência tem que ter tribulação. Sim, e de vez em quando tem umas tribulações entre os crentes. E produz paciência. E como é que você pega lá Barnabé e Paulo, que tiveram uma treta lá fervorosa. O negócio deve ter sido... Né? Imagine. E no final você acertou a coisa. Sim. O próprio Paulo lá no final percebe que ele estava equivocado, não era bem por aí. Sim. E Paulo foi injusto. Se você olha o contexto, Barnabé sempre foi aquele que apoiou Paulo em tudo. Na hora de Paulo apoiar alguém, no caso seria o próprio João Marcos ali, ele falou, não, esse não, comigo ele não vai não. Ele me abandonou lá atrás. Tem nada a ver com esse cara não. Se ele quer voltar pra casa da mamãe, o problema é dele, agora também não vai caminhar comigo não. Aí vai Paulo e Silas de um lado e Barnabé... Por causa de uma discussão. Os líderes brigam, faz parte do processo. Mas isso é o quê? Isso é igreja. A ideia de comungar é de estar junto. Eu preciso estar junto, eu preciso sentar no mesmo banco. Quando nós entramos num culto, quando nós entramos num templo para cultuar, eu preciso entender que todos os que estão ali, salvos, já batizados, que comungam a mesma fé, foram alcançados pela mesma graça. Sim, acontece, rixas, acontece, é com ferro. Salomão diz é com ferro que se afia o ferro. Você vê lá também na igreja de Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Facção. É partidarismo. Já havia facção, né? Na época. Facção. Os PPP que existiam lá, Partido Progressista de Paulo.
Que na verdade era partido paulino, partido petrino, partido apoliano, ou de Apolo, e partido de Cristo, PC. Pô, esse é o melhor. Não era o PC do B, não. Não, pela madrugada. Aí mata a igreja. Nem o PC, ó. Aí mata a igreja. Mas é a questão, Miquel, família, um exemplo. Se a igreja é uma família, na família eu faço o quê? Na família eu sento na mesa. E eu preciso entender o seguinte: quem não senta na mesa porque está escondendo alguma coisa, ele tende a ficar sempre excluído. Ele quer se excluir porque não gosta. Então tem alguma coisa. Eu entro no culto, eu vejo fulano, ciclano, alcançado pela mesma graça. Mas geralmente a pessoa que pensa, não, eu não quero pertencer a uma igreja, uma denominação, não quero nada, eu quero ficar em casa. Ele é o problema. Sim. Ele é o crente doente. Porque não existe uma coisa assim ilógica. Ah, mas eu não consigo conviver com aquele irmão, aquele outro. Tá, mas você acha que você é melhor que ele? Então. Você acha realmente que você é melhor que ele? Por isso, meu professor dizia que quem gosta de crente é Jesus. Porque você tem que ter paciência pra lidar com certos crentes. Tem que ter a paciência de olhar. Daí você fala assim, mas Senhor, por que eu tenho um relacionamento com esse fulano de tal? Não tinha um melhorzinho? Não, mas era esse fulano de tal que eu queria que você tivesse esse relacionamento. Sim. Eu coloquei você do lado dele exatamente porque eu tinha propósitos aí. E como é que eu posso dizer que eu não gosto? Mas esse cara tira minha paciência, mas é por causa disso. Eu quero que você tenha domínio próprio. Sim. Aí eu olho pra alguém e digo, ele não merece a graça. Aí Deus fala, como é que ele não merece a graça se quem deu a graça pra ele fui eu? É o irmão mais velho. Aí pensa bem, Miquel, o que difere o cristão salvo em Jesus Cristo do não salvo em Jesus Cristo? Graça. É que esse foi alcançado pela graça e aquele ainda não foi. Não, mas você pensa no Paulo, né? Ninguém queria receber Paulo. O cara se converte, terrorista, perseguidor. Matador de crente. Matador de crente. Camarada, fala assim, vai congregar lá na tua igreja. A paz do Senhor, crente. Mas você matou minha tia. Você matou meu primo. Esteve era meu irmão. Então, Esteve era meu tio. E aí, como é que fica? Então, assim, às vezes a gente não quer aceitar certas coisas, mas é uma obra de graça, de bondade. Alguns têm mais defeitos, outros têm mais qualidades. Cada um tem um temperamento, uma realidade, um contexto. E junto, a gente é uma família, está sendo moldada por Deus, trabalhada por Deus para ser parecida com Jesus. Eu lembrei agora, não vou lembrar exatamente o ano da lição, mas saiu uma lição que no assunto falava o seguinte: o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não faça parte dela, que você vai estragá-la. Pronto. Não há uma igreja perfeita no sentido de que eu vou entrar, vou encontrar pessoas que não vai falar mal de mim, que não vai olhar torto pra mim, que não vai fazer nada, lá é todo mundo perfeito. Não tem. Aí o que a Bíblia está falando? Que nós estamos em processo, alcançando a estatura. Quando a Bíblia fala alcançando, porque eu não alcancei ainda. Estou alcançando, é um processo. E quem é que me ajuda a viver esse processo? O próprio Espírito, porque o Jesus falou, convém que eu vá para que ele venha. Quando ele vier, vos fará saber tudo. Tudo acerca de mim. O que o Espírito quer que eu saiba acerca de Cristo? Que ele é Senhor, que ele é Deus, que ele é o dono da igreja, que eu preciso amá-lo. Agora, eu digo, não, Cristo é o meu Salvador. Eu estava pensando nisso hoje. Isso é um perigo. Que eu adoto Jesus apenas como meu Salvador e não como meu Senhor. Então, quando eu adoto Cristo como meu Senhor, eu sou submisso à autoridade. Os desigrejados, não. Mas eu sou salvo. Até a própria igreja. Eu sou a igreja. Mentira. A igreja é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você é igreja se você faz parte do corpo. Inserido no corpo. Porque um corpo isolado não é igreja. Igreja é um conjunto. Eu sou igreja em casa. Mentira. Se você está em casa e você não está ligado a uma igreja, você não é igreja. Você é um membro morto em casa. Igreja é um conjunto. Na melhor das hipóteses. Igreja é um conjunto. A igreja é o corpo de Cristo. É a igreja reunida, congregada, Assembleia dos Santos ali e tal, a eclésia e tal. Aí o camarada, eu sou igreja em casa. Isso é um perigo. Porque as pessoas estão querendo uma teologia em cima dessas falas aí, isoladas. Então a igreja como família, e quem é que não gosta de estar junto com os familiares? Então a igreja como família. Igreja como a testemunha da salvação. Sim, e a igreja não dá o testemunho. Todos que estão ali não foram salvos. Quer dizer, a finalidade final da igreja é o quê? É alcançar mais membros para a família de Deus. No final da história, o fim é aumentar essa família. Adotar, nós somos adotados, né? Somos filhos adotivos. Nós nem éramos dessa família. Começa por aí, nem éramos dignos de nada. E Deus, em sua infinita misericórdia e graça, nos achou, nos alcançou, nos deu um banho de sangue, nos fez uma nova criatura e ele está aqui. E tem pessoas que não entenderam isso aí. Não. E aí, não, quero ser
Ah, não, naquela igreja não tem o pastor que eu queria ter, não tem ninguém lá que me interessava, e a gente fica nesses melindres aí. Então, pra gente concluir, os desigrejados são insubmissos. Em submissão. Novamente, se os desigrejados argumentam, eu sou salvo, tenho Cristo como meu salvador, tem um perigo aí. Porque ele não é apenas salvador, ele tem que se tornar senhor. E quando é senhor, eu tenho que entender que é a submissão. Se ele é senhor da igreja, eu sou submisso a ele. Como é que eu posso dizer que eu não gosto da igreja? Como é que eu posso dizer que eu não gosto da organização? Como é que eu posso dizer que não gosto do organismo? Se a igreja é um organismo vivo, sendo Cristo a cabeça, o corpo se movimenta, o corpo está do jeito que está porque a cabeça está funcionando. Se der uma pane na cabeça, trava o corpo. A igreja não trava por quê? Porque a cabeça é perfeita, o cabeça é perfeito. A igreja não vai travar porque o cabeça é perfeito. Então, eu sou desigrejado, então eu estou fora do corpo. Membro fora do corpo tende a decomposição, tende a putrificação. Então se você tá nos ouvindo aí, que na internet tem um monte de desigrejado, que eu sei, Deus me revela agora. Que fala assim, eu vou lá, né, eu assisto vídeo, uma pregação, isso é muito bom. Mas se você não tem uma igreja, você frequenta um pastor que te lidera. Outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram de uma determinada irmã, e ela me fez umas perguntas, eu respondi até onde eu vi que era possível ser respondidas. Não conheço ela pessoalmente assim. Já vi, mas não conheço pessoalmente. Nem sei se está frequentando uma igreja oficialmente. E aí quando ela começou a entrar em assuntos que eu via que eu não tinha competência para responder, enquanto você está na esfera da teologia, você responde. Mas quando você vê que entrou na esfera pastoral, fala assim, a primeira pergunta fala assim, esse assunto você tem que conversar com o seu pastor. Sim. Porque o seu pastor vai te dar uma resposta. Por quê? Porque é uma coisa que é uma pessoa que tá... É uma ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor fica confusa. Sim. É uma ovelha que fica sem direção. Ela ouve tudo. Ela aceita qualquer coisa. E aí, às vezes, ela quer resposta de terceiros para ter argumentos para continuar aquele mesmo, talvez, erro, situação, dificuldade. Sim. Não, você precisa de um pastor, minha querida. Não tem o que eu fazer para você. Ou às vezes na internet, tem um monte de gente que arruma um monte de discussão na internet, porque não sei o que. Pastor, se você tem um pastor, abaixa a orelha para ele. Mas ele tá falando umas coisas que eu não concordo. Ok, se tiver uma heresia, você falar que Jesus não é Deus, aí eu concordo com você. Agora, às vezes ele pode ser simples, mas se ele tem uma orientação, um entendimento, e você submeteu a autoridade dele como pastor, boca de siri. Ou uma igreja, aquela igreja tem um certo padrão, costume, um jeito lá que eu não encontrei isso na Bíblia. Mas você tá naquela igreja, você concordou com o manual lá, o estatuto da igreja, você não assinou lá o papel, eu quero ser membro dessa igreja, então você vai aceitar aquilo que a igreja, a visão que a igreja tem dentro daquela forma. Seja algo que você dá mais razão à escritura ou não, porque tem coisa que é norma, como a empresa. A empresa tem norma. Você tem que chegar no horário, você não pode trabalhar sem EPI, você tem que usar uniforme. A empresa institui isso. Você acha que na igreja, você vai no questão lá no juiz, no fórum, se você tiver determinada forma, você nem entra. Não. Você vai se apresentar para o juiz. Então, existe uma norma, existe uma regra, existe uma cultura ali. A mesma coisa na igreja. A igreja não é diferente. E se você submeteu uma liderança, uma visão, uma coisa, acabou, meu filho. Tem discussão. Se você não gostou, aí você muda de igreja, muda de liderança. Vai procurar uma que se procura uma que você acha que está dentro do seu padrão. Agora, que também é preocupante isso daí, né? Porque a pessoa que chega nesse ponto também é meio complicado, né? Porque daí ela tá procurando uma igreja à sua cara. Também não quer ser liderada por ninguém. Já mostra um sinal de alguém que vai ser desigrejado no futuro. Porque não quer se submeter a nada. Mas, gente, esse assunto é abrangente, tem muita coisa para falar sobre esse assunto aí. Mas se inscreva aí no canal, compartilha esse vídeo aí com mais pessoas aí, que semana que vem, o que nós vamos falar aí semana que vem? São 10. Já estamos acabando aí a revista. Lição 10, sutileza contra a prática da mordomia cristã. E a lição 11 aí que eu quero que chegue também, mídias sociais. Que o corpo vai comer só também. As mídias sociais, aguardem essa lição. Mas é isso aí, gente. Deus abençoe vocês e até a semana que vem.